Olá, meus estudantes do EAD. Mais uma vez, é um prazer estar com todos vocês, juntos mais uma vez para estudarmos, para darmos sequência nesse momento de aprendizagem importantíssimo para todos nós. Com certeza, com objetivos de espiritualização a cada um de nós, seguimos adiante juntos, de mãos dadas, espiritualmente falando, para que juntos nós possamos galgar aí seguir o caminho do conhecimento e da maturação espiritual. Caminho este que nós só vamos conseguir construir, seguir por ele, buscando os conhecimentos. Então que Jesus nos abençoe, ilumine o nosso momento de estudo, sensibiliza as nossas mentes, o nosso íntimo, para a melhor assimilação do conteúdo que aqui se encontra a nos ser apresentado. Então sejam bem-vindos, venha e vamos juntos nesse momento. Nós temos então como tema do estudo de hoje, Missão de Jesus, guia e modelo da humanidade. A nossa 13ª aula do EAD. E nós vamos, com certeza, aprender muito nesse momento. Nós temos como objetivo, na aula de hoje, explicar por que Jesus é o guia e modelo da humanidade terrestre. E também o objetivo de fazer um resumo dos principais ensinamentos da mensagem cristã. Com certeza, com a ajuda da espiritualidade amiga, nós vamos atingir esses objetivos. Iniciamos fazendo aí uma ressalva de uma passagem de um trecho do livro A Caminho da Luz, lá no seu capítulo 1, na página 17 e 18 do livro A Caminho da Luz, dizendo respeito a Jesus, guia e modelo da humanidade. Lá no livro A Caminho da Luz, refere-se a uma reunião na dimensão espiritual, dizendo: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o planeta terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda reunião, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Isso nós vamos encontrar lá no livro A Caminho da Luz. Então nós vamos, desta forma,
Nós vamos ver dessa forma a excessitude, observar que a excessitude de Jesus, como construtor da nossa moradia, que é o planeta Terra, estava destinado à nossa melhoria espiritual. E então, ainda no livro A Caminho da Luz, diz Emmanuel que Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, e que a sabedoria do Pai deslocará do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou e a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos físicos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Muito bem. Por ignorar então o amor de Jesus e o trabalho que vem realizando ao longo dos milênios em nosso benefício, permanecemos imersos em sofrimentos atrozes. Esta ainda é uma realidade. E então, Emmanuel, ainda na página 22 e 23 do livro A Caminho da Luz, refere-se à ciência do mundo, dizendo que esta ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação, do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam aí os primeiros passos no caminho da vida organizada. Como essa massa gelatinosa nascia no orbe
o protoplasma e com ele lançar a Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Precisamos conhecer e sentir mais Jesus. Estudar com dedicação os seus ensinos, aceitar o seu jugo, divulgando a sua mensagem de amor. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrestre, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, e desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Entendemos dessa forma por que os espíritos superiores afirmam ser Jesus guia e modelo da humanidade. Então, ainda no livro Emmanuel, lá no livro Emmanuel, ditado pelo próprio Espírito, chamado Emmanuel, na página 25, no capítulo 2 deste livro, Emmanuel diz que, para o homem, Jesus constituiu o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Pois bem, a mensagem sobre a mensagem cristã, Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, encaminhar nós todos ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade, tendo por missão, então, transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A vinda de Jesus foi assinalada por uma época especial. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto, no caso Caio Júlio César Otávio, o primeiro imperador romano, com os períodos anteriores e posteriores. Então, é que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho, ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza.
Jesus chegou ao planeta no reinado do sobrinho de Júlio César, Otávio, também conhecido como Augusto César. Acrescentam também a espiritualidade amiga que acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos carregados de muita maldade. Porém, outros que se vestiriam dos andrajos, dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da moralidade, da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Jesus nasceu no momento em que o mundo estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeístas. O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imortalidade. A espiritualidade amiga, então, vem dizendo que o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa e maravilhosa beleza. Suas pregações na praça pública verificaram e estiveram presentes a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados da época, como
a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração da fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade da balança da redenção. A mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto externo. A espiritualidade amiga nos esclarece nos dias de hoje que não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando, embora, o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé com os seus colégios iniciáticos, notando que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. A despeito do caráter reformador que Jesus imprimiu à lei de Deus, recebida por Moisés, a lei mosaica recebida mediunicamente por Moisés, o decálogo, e conhecida como os 10 mandamentos, na verdade o Cristo ensinou como compreendê-la e demonstrou como praticá-la. E então, nos tempos de hoje, no processo espiritualizante que todos nos encontramos, a espiritualidade amiga diz que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina.
combatendo então constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Os ensinamentos da mensagem cristã continuam, pois a mensagem cristã nos esclarece que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas, como tal devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Neste sentido, é importante compreender que o cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Sendo assim, o cristão verdadeiro deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescritível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. Assinalamos em segundo ou em seguida alguns ensinamentos agora que caracterizam a mensagem cristã, sem aguardarmos a menor pretensão de termos aí esgotado, é claro, o assunto, porque o assunto realmente não podemos esgotá-lo com apenas esta aula. Por exemplo, no quesito da humildade, a mensagem de Cristo falando da humildade. Nós vamos lembrar que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Por essa razão, afirmou Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E a espiritualidade amiga nos dizendo que o reino dos céus é dos simples. Quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que a aproximam de Deus
e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Também na mensagem cristã, nós vamos encontrar o teor da lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiro os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. A mensagem cristã é um poema sublime de amor que Jesus trouxe à humanidade. E a espiritualidade amiga vem nos dizendo que, descendo ele à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido no Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ainda sobre o amor e também a justiça de Deus, na sua mensagem, o amor puro, diz em sua mensagem, está claramente colocado em todas as suas nuances, que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza
todo o impulso de solidariedade entre os homens. A mensagem cristã reflete o amor e a justiça de Deus. Daí ser importante compreender as suas lições. Daí então ouvirmos a espiritualidade amiga, os emissários de Deus dizerem que o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por Ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo do seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Na sua mensagem, é explícita também a questão da fidelidade a Deus. Ensina-nos então Jesus que a primeira qualidade a ser cultivada no coração, acima de todas as coisas, é a fidelidade a Deus. A espiritualidade amiga nos diz, nos tempos de hoje, que na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, não é? Nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Não podemos. Sua dedicação nos cerca totalmente os espíritos. Desde o primeiro dia, ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Registra no livro Boa Nova, em relação ao assunto que Jesus aconselhou o apóstolo André nesses termos, dizendo que André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos.
ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. A fidelidade a Deus é também sinônimo de amor. Prédica resumida por Jesus, segundo atesta o registro de Mateus, lá no capítulo 22, versículo 37 e 39. Também na sua mensagem, quanto ao amor ao próximo, esse amor ao próximo, dizendo, e podemos constatar, que o amor aos semelhantes é um dos princípios basilares do cristianismo, incessantemente exemplificado por Jesus. Neste sentido, nos recorda o apóstolo João, citando Jesus, respectivamente, em sua primeira epístola, no seu evangelho, dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros. Isso está lá em João, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 7. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nenhum só momento do passado revela o espírito de fraternidade nas grandes civilizações que precederam o cristianismo. Os restos do templo de Karnak em Tebas se referem à vaidade transitória. Os resíduos do Cristo máximo, os resíduos do circo máximo em Roma, falam de mentirosa dominação. As ruínas da Acrópole em Atenas se reportam ao elogio da inteligência sem amor. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza, porque antes dele, o órfão era pasto à escravidão. As mulheres sem títulos eram objeto de escárnio. Os doentes eram atirados aos despenhadeiros da imundície, e os fracos e os velhos eram condenados à morte sem comiseração. Aparece Jesus, porém, e a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães escravas, de cegar os cativos utilizados nos trabalhos de rotina doméstica, de martirizar os anciões e zombar dos humildes e dos tristes. Sem palácio e sem trono, sem coroa e sem títulos, o gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo, e sublime e humilde continua entre nós. Em silêncio
na divina construção do reino do Senhor. É por essa razão que Jesus indica quais são os mandamentos mais importantes da sua doutrina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Entendemos assim que esse ensino de Jesus representa a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Sobre o reino de Deus, afirma Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Esse registro está lá em Lucas, capítulo 17, 20 e 21. A espiritualidade amiga nos esclarece dizendo que exégetas e teólogos, historiadores e pensadores, estudiosos e simples leitores, em significativa maioria, parecem concordarem em que a pregação de Jesus gira em torno da noção básica do reino de Deus, que ele estabelece como meta a atingir, objetivo pelo qual devem convergir todos os esforços, sacrifícios, renúncias e anseios. O caminho para o reino de Deus não é largo, amplo e fácil. Contudo, é estreito e difícil. O instrumento para a sua realização é o amor a Deus e ao próximo, tanto quanto a si mesmo. Um amor total, universal, paradoxalmente uma extensão modificada do egoísmo, uma transcendência, uma sublimação do egoísmo, pois amando aos outros tanto quanto amamos a nós mesmos, estaremos doando o máximo. Em termos humanos, tão poderosa é a força da autoestima em nós. Acima disso, de todas as coisas, disse ele, só o amor de Deus. Esse programa, o roteiro, a metodologia que nos levam à conquista do reino, que o outro paradoxo está em nós mesmos. Podemos, portanto, dizer que há duas tônicas dominantes como objetivo da vida e a prática do amor como programa para essa busca, como seu instrumento e veículo. E ainda, mesclado aos seus ensinamentos bem explícitos, fala também da necessidade do perdão. Aproximando Pedro de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes
pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias, né? E a espiritualidade amiga vem nos dizendo que o ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento de ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa e de sombria susceptibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a susceptibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido ou aquele que tal assim se julga impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Vemos assim que o perdão é uma necessidade humana, caminho seguro da felicidade, ou da verdadeira felicidade. E a espiritualidade amiga nos diz que, para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão é esquecimento. Perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigília. E o valor da oração também é ressalva de luz os ensinamentos do Cristo. Lembra-nos Jesus? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Orienta também Jesus, dizendo: e quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam aí o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta,
Ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Jesus nos ensina como orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nós hoje dê. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzais à tentação, mas livra-nos do mal. A oração é divina. A oração é realmente divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. A espiritualidade amiga continua ainda esclarecendo para todos nós, dizendo que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sempre, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o Espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia, com que se lhe aperfeiçoa a existência. Os ensinamentos de Jesus, então, representam, pois, a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do nosso edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Sendo assim, chegará o dia em que estas palavras do Cristo se cumprirão. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, a elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso está lá em João, capítulo 10, versículo 16. Por essas palavras,
Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única, mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos e a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam, como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que se estreitem os laços de fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo devotamento e também pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, de todas mesmo realmente, de todas as dissidências, pelo progresso das ciências também, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco as suas fiadas as pedras estragadas, demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis de natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Ela não poderá destruir isso. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. Essa unidade que precisa haver. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum e bem comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. Ficamos por aqui, queridos amigos, queridos irmãos. Agradecemos a todos vocês e rogamos a Deus que proporcione a cada um de nós a chance de mais uma vez estarmos juntos no próximo domingo, na próxima aula, dando sequência a esse curso tão maravilhoso. Muita paz nos corações de cada um de vocês. O meu abraço especial e que Deus os fortaleça agora e sempre na caminhada evolutiva de cada um de vocês. Muita paz a todos.